E o Capitano, uma odisseia ao mesmo tempo incrível e perturbadora de dois migrantes africanos, deixa claro que desde Gomorra, o Matteo Garrone não entrega um filme tão absolutamente perfeito. Eu sou Ludi Simões e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sidhu e Musa são dois primos que armam um plano arriscado para tentar chegar à Itália, porque é lá que, segundo eles, está o pote de ouro que vai resolver todos os problemas. E é aí que a bagaça desanda, porque na prática a coisa não é bem assim. O Sidhu, vivido pelo Sidhu Sar, é um jovem de 16 anos que sonha alto e deixa transparecer de uma maneira indiscutível o tamanho da vontade que ele tem de tirar a família da situação difícil que eles vivem lá no Senegal, um país da costa ocidental da África, com uma herança colonial francesa muito forte, várias atrações naturais, mas que também sofre os resquícios ainda do tempo em que era uma possessão da França, né, antes de se tornar independente do Mali, lá nos anos 60, e começar a trabalhar duro, tanto para manter o Estado democrático quanto para consolidar o crescimento econômico. O filme começa quando Sidhu ainda mora em Dakar, com a mãe e com os irmãos. Tudo parece assim extremamente difícil, mas ao mesmo tempo existe uma certa alegria, um encantamento natural aí naquelas pessoas que mostra um pouco dessa cultura da resignação, sabe? Diante do tanto que ainda tem para se fazer para se atingir uma qualidade de vida mais digna. Numa das primeiras cenas, né, do filme, a gente vê uma grande celebração onde o Sidhu esbufeteia um instrumento de percussão, enquanto a mãe dele dança como se não houvesse amanhã, né, diante de uma multidão também extasiada, assim. E é como se a gente sentisse que, apesar do entorno estar desabando ali, ainda resta esperança, e é ela que alimenta aqueles seres humanos, sabe, que impulsiona todos eles ali a seguir em frente. Por mais que a barra esteja sempre pesada, a gente sempre sente que eles jamais vão desistir, sabe, de encontrar essa felicidade. Só que os sonhos do Sidhu não pertencem àquele lugar, sabe? Ele é antenado, ele conhece o mundo fora de Dakar e acredita que na Europa as coisas vão ser bem melhores, sabe? Ele é um artista, ele é um músico, né, que leva fé no trabalho autoral dele e aparentemente não tem medo dessa mudança, né? Afinal de contas ele só tem 16 anos, né? E aí, mesmo contrariando a vontade da mãe, o Sidhu e o Musa iniciam nessa aventura aí, embarcando numa viagem de carro, depois num caminhão que sai largando os pedaços pelo meio da estrada, depois um longo trecho a pé, né, e ainda atravessam o Mali, né, o Níger, até chegarem na Líbia, né, onde o plano passa a ser o de pegar um barco para poder chegar na Itália. Aliás, fica ligado no título do filme, que significa Eu, Capitão, né? E você vai curtir ainda mais a etapa final, né, da jornada do nosso herói aí, que mesmo sendo um dos milhares de imigrantes africanos que arriscam a pele, né, caminhando horas, aí dias, né, pela imensidão do Saara, está determinado a ajudar os outros, né, mesmo quando é ele que precisa urgentemente de ajuda. Afinal de contas, ele só tem 16 anos. O Sidhu e o Musa juntaram dinheiro escondido ali durante meses para fazer essa viagem, só que tudo escorre pelo ralo quando eles são obrigados a pagar por passaportes malianos falsos e subornar um guarda de fronteira para não serem presos, né, quando os passaportes são descobertos, ou seja, máfia pura e total, né? E chegando no deserto, as coisas saem completamente do controle, né? Debaixo daquele sol escaldante do Saara, a improbabilidade deles saírem vivos, né, atinge um nível assim mais alto e a gente se vê diante de um verdadeiro show de horrores, sabe? Os primos são separados, são ameaçados, sabe, o Sidhu acaba sendo jogado numa prisão na Líbia. E só não acontece o pior porque um homem mais velho coloca o moleque debaixo do braço, né, debaixo da asa dele lá e evita rolar o pior. E se você acha que tudo que eu te contei até agora foi spoiler, saiba que os dados ainda nem começaram a rolar, sabe? Você vai ter que assistir ao filme para poder conferir a condução e o desfecho dessa história fortíssima, mas completamente necessária, conduzida assim com maestria pelo Matteo Garrone, né, que é um diretor que alcançou a aclamação internacional com o filme Gomorra, que ele dirigiu em 2008. Um filme que fala sobre a violência, sobre a devastação provocada pela Camorra, né, que é a galera do mal napolitano e tal, enfim. E muito da fama dele acabou vindo porque os críticos viram nessa primeira obra dele uma resposta a toda aquela glamourização do submundo que a gente vê em filmes e séries como O Poderoso Chefão, como A Família Soprano, por exemplo. Só que a partir daí ele ficou orbitando ali entre o realismo e a fantasia, às vezes errando, às vezes acertando, mas sempre experimentando novas emoções em personagens nem sempre trabalhados na virtude, né? E aí na filmografia desse diretor, de 55 anos, existem pelo menos 2 vezes em que ele pesou a mão na dose da fantasia e acabou esbarrando no exageradamente inverossímil. O primeiro foi com Tale of Tales, né, um filme que ele dirigiu em 2015 e que dividiu bastante as opiniões ali, porque alguns dos críticos elogiaram pra caramba, né, a capacidade dele de criar um mundo visualmente deslumbrante, né, surreal e tal.
E também a maneira como ele adaptou os contos de fada originais do Giambattista Basile. Só que outros sentiram a necessidade do filme de ter uma boa dose de coesão narrativa e nisso ele falhava miseravelmente, né? Quando ele tentava manter o interesse ali do espectador ao longo das várias histórias entrelaçadas, fragmentadas, lentas pra caramba. Tudo ali dava uma raiva assim, gigantesca. A segunda derrapada dele, né, na curva, foi quando ele trouxe para as telas uma adaptação live action do Pinóquio, com Roberto Benigni vivendo o Gepeto. Exatamente, Roberto Benigni. Aquele mesmo que dirigiu A Vida é Bela e tirou o tio Chico da boca do nosso Central do Brasil. E se já não fosse o bastante, o cara ainda atuou no filme. Aliás, um grande filme, né? A justiça seja feita. Enfim, vale lembrar também que o próprio Benigni já tinha dirigido uma outra versão do Pinóquio em 2002, mas isso é um outro papo. No meio desse caminho todo, né, o Garrone ele teve uma recaída, voltou para a vibe da fantasia e dirigiu um drama de realismo fantástico, opaco pra caramba, ali, chamado Dogma, isso em 2018. Daí, depois de muito bater a cabeça, né, o cara traz E o Capitano, um filme indicado ao Oscar de melhor longa-metragem internacional e que, na minha opinião, é o melhor e mais assertivo trabalho do Garrone em muitos anos. Sabe, um filme que não tem brechas, a trama tem início, meio, fim, tudo isso costurado por uma narrativa linear e crescente que vai conduzindo a gente nessa viagem, fazendo a gente questionar as nossas próprias decisões e atitudes se aquele rolê ali todo fosse com a gente, sabe? E de presente a gente ainda ganha as imagens magníficas do diretor de fotografia Paulo Carneira e uma edição primorosa feita pelo Marcos Poletini, que deixou aquele, sabe, universo ainda mais lúdico, mesmo nas cenas mais tensas e mais angustiantes dessa história, né? Que é quando os protagonistas enfrentam toda a gama de infortúnios, de trapaças, de desilusões, de inconveniência, de desconforto, de privação, de violência, sabe, durante essa travessia do deserto do Saara. Aliás, depois disso, a vida do Sidu em Dakar começa a parecer um paraíso. E o Capitano é um filme que alça o voo dos primeiros minutos de tela ali numa rota aparentemente ascendente. Nos primeiros minutos a gente já sente um certo ar ali de Houston We Have a Problem, né? E a trama gradualmente ela entra numa espiral em queda livre com uma intensidade tamanha que a visão dos extremos, né, e aquele desespero que vai batendo acabam tomando conta de tudo e de todo mundo ali. Esse filme ele despertou em mim essa emoção não só porque é um retrato pulsante da vivência de um migrante africano, mas porque trouxe para as telas atores que estão despontando aí de uma forma sutil, bastante promissora, e também porque imprimiu na tela essa versão melhorada do Matteo Garrone, né, mais atento a certos detalhes cênicos ali, com uma lida mais atenciosa com os arcos dramáticos, os cuidados com os excessos estilísticos, né, que ele fez questão de botar para jogo logo nos trabalhos anteriores, sem esse devido cuidado, né, de pensar no futuro como um realizador que depende da audiência para adquirir força e conquistar lugar de fala nessa indústria que é competitiva pra caramba. E é sempre muito importante, sabe, a gente ter boas ideias para contar, bons projetos para produzir, mas mais importante ainda é ter um público que acolha as nossas ideias e produtores dispostos a abrir a carteira, né, para tornar esses sonhos realidade, né. E o Capitano é falado principalmente em Wolof, né, que é a língua predominante no Senegal, e foi rodado em locações tanto no Senegal quanto no Marrocos. Traz um elenco predominantemente formado por atores não profissionais, né, entre eles o próprio, né, Sidou Sarr, que já estreou ganhando o prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator jovem no Festival de Cinema de Veneza do ano passado, ou seja, o moleque tem uma carreira promissora aí pela frente. Matteo Garrone, um cineasta italiano contando a história de um migrante senegalês, parecia um tiro no escuro, tinha tudo para dar errado. E ele mesmo não fez nenhuma tentativa de esconder esse fato, sabe, numa entrevista que ele deu para a revista Variety. Sou italiano, sou branco, este não é o meu mundo. Ou seja, era iminente o risco de errar feio ou de entregar para o mundo uma obra-prima. Felizmente para todos, venceu a segunda opção. Minha dica? Não perde esse filme por nada e guarda aí uma certeza. A gente se vê no próximo set. Corta!